caros estudantes, tudo bem com vocês? Bem, estão se cuidando, passando álcool em gel, usando máscara? Eu espero que sim. Peço licença agora para adentrar aí ao seu lar com mais uma aula de matemática, a nossa aula de número 8. Nessa aula de número 8, nós vamos aí trabalhar com o Teorema de Tales. Note que parte 1. Então, a partir desse momento, nós vamos estar aí com umas 3 aulas seguintes trabalhando com o Teorema de Tales, ok? Eu sou a professora, então, a professora Alessandra Ende, e vou acompanhar vocês na aula de hoje. O que você vai precisar para essa aula de hoje? Caderno, folha para anotação, caneta, lápis, borracha, régua, transferidor e jogo de esquadro. Então, essa régua, transferidor e jogo de esquadro continua sendo necessário para nós traçarmos as nossas retas paralelas, ok? Bem, o que nós vimos na aula passada? Na aula passada nós fizemos o estudo aí dos ângulos formados por retas paralelas cortadas pela transversal, né? Então a gente viu os tipos de ângulos que se formam, a característica desses ângulos que se formam, como por exemplo ângulos colaterais internos, externos, alternos, internos, que mais que nós vimos? Ângulos opostos pelo vértice, ângulos correspondentes. Então a gente viu aí algumas situações com esses ângulos. Agora nós vamos olhar para a proporcionalidade do segmento. O que acontece com o segmento dessas retas paralelas cortadas por duas transversais? Agora não vai ser uma só, vão ser duas. Então o objetivo da aula é investigar as relações de proporcionalidade entre segmentos de retas formados por retas paralelas cortadas por transversais e resolver algumas situações problema envolvendo a proporcionalidade de feixe de retas paralelas cortadas por duas transversais. Tá? Então, você vai primeiramente lá fazer o seu registro. Ó. Você vai colocar lá aula 8, a data de hoje, Teorema de Tales, parte 1. Um tempinho para você poder fazer esse registro. Então vamos lá, material em mãos, fizeram o registro ali da aula. Vamos para a primeira etapa da nossa aula então. Primeiramente, vamos traçar 3 retas paralelas. Bem, essa já é a nossa terceira aula. As 2 aulas anteriores nós fizemos aí o traçado de retas paralelas usando a régua e o esquadro, tá? Então vocês vão lá traçar 3 retas paralelas e nomeá-las como R, S e V. Tá aqui, ó, R, S e V. Essa denotação aqui dessas 2 barrinhas é para determinar quando as retas são paralelas, para a gente não precisar sempre ficar escrevendo R é paralelo a S, que é paralelo a V. Então esse símbolo aqui, essa simbologia é para representar o paralelismo entre as retas. Tá? Então eu vou dar um tempinho aí para você traçar as suas retas, não faça a mão livre. Utilize a régua, utilize o esquadro. Ok? A gente já volta.
Fez lá a representação das suas retas paralelas? Então vamos lá. Agora a próxima etapa é que nós vamos cortar essas 3 retas paralelas por 2 retas transversais. Então a gente vai traçar essas 2 retas transversais, ó, que vão cortar as retas paralelas, e aí nós vamos nomeá-las de T e U. Então tá aqui, ó, T e U. Então repetindo, eu tenho 3 retas paralelas, reta R, S e V, cortadas por 2 transversais, reta T e reta U. Então faça lá o traçado agora das suas retas transversais. E aí, fez lá então o tracejado das suas transversais? Vamos para a nossa próxima etapa. Vamos determinar e marcar os pontos de interseção entre as retas. Então, vamos determinar e marcar o ponto de intersecção. Então, aqui, ó, por exemplo, entre a reta T e a reta R, eu tenho 2 pontos onde elas se cortam. Então, eu vou fazer a marcação desse ponto e a representação, marcação, né, desse ponto também. A mesma coisa entre a reta T e a reta S, ó, ela se corta aqui na reta L, no ponto L, e entre relação ao corte da reta U com a reta S, eu tenho esse ponto aqui, né, que foi denominado como O. Então, além de fazer a marcação dos pontos, nomear esses segmentos, tá? Então, eu vou nomear cada pontinho aqui que eu tô marcando, ó, eu tô nomeando. Então, o ponto K, L, M, N, O e P. Então, faça lá, ó, a marcação dos pontos e coloque o nome desses pontos, como está aqui. Depois, a gente vai nomear os segmentos. Mas primeiro eu vou dar um tempinho para você nomear esses pontos aí, fazer a marcação dos pontos e nomeá-los.
Para acompanhar vocês aí na construção, também fiz a minha construção aqui, ó. Então eu tracei as retas paralelas, RSV, tracei as transversais, T e U, e fiz aqui a marcação dos pontos, ó, em vermelho. E nomeei esses pontos, ó, K, L, M, N, O e P, tá? Então até aqui foi o que vocês fizeram aí. Aí eu tenho os segmentos, lembrando que segmento é uma medida que tem começo e tem fim, tá? Então aqui, ó, eu tenho um segmento que eu determino, ou que eu posso, né, chamar esse segmento de KL, ó. Posso escrever dessa forma, ó, segmento KL, tá? Eu tenho o segmento LM, então eu posso determinar assim, ó, LM. Tenho o segmento NO, então esse é o segmento NO. E aqui o segmento OP, então eu tenho o segmento OP, certo? Então faça essa determinação também dos segmentos. E depois disso, de fazer essa determinação dos segmentos, você vai com a sua régua medir os segmentos abaixo. Então você vai medir cada um deles, ó. Você vai medir o segmento KL, LM, NO e OP. Tá? Então você pega lá a sua régua e faça a medição e vai anotando aqui do ladinho, ó. KL é igual a quanto? LM é igual a quanto? NO é igual a quanto e OP é igual a quanto? Ok? Eu já volto com as nossas medições aí. Então vamos lá. Quais as medidas que a gente pode encontrar? Por que eu falo a gente pode encontrar? Porque aí vai depender do distanciamento das retas paralelas que você traçou, né? Então pode ser que eu tenha feito uma distância entre as retas paralelas diferentes da sua. Então uma hipótese que a gente pode ter encontrado é essa medição, ó. 3 centímetros para esse segmento, né, KL, 4 centímetros para LM, 4,5 para NO e 6 para OP. É uma possibilidade. Anote a sua, tá? Então coloque lá quais são as medidas dos segmentos que você encontrou e vamos observar o que isso nos mostra. Então, por exemplo, nessa medição aqui encontrada, eu posso dizer que o segmento KL está para LM, ou seja, KL está para LM, assim como NO está para OP. NO está para OK. Por que eu estou falando isso para vocês? Bem, observe que essa igualdade lembra lá a ideia de proporção, né? Quando nós olhamos lá, quando a gente trabalhava com a proporção do suco, a quantidade de suco para refresco, a vazão da água, quantidade de tempo para encher a piscina. Então é mais ou menos essa relação que nós temos aqui, ó. Então o que eu posso dizer? Que 3 está para 4, assim como 4,5 está para 6. Bem, se eu fizer essa relação, fizer a multiplicação dos extremos igual à multiplicação ao produto dos meios, eu vou ter uma proporção. Isso significa o quê? Que a razão de 3/4 é igual à razão de 4,5 para 6. Se eu dividir aí na calculadora 3 por 4 e dividir na calculadora 4,5 ou 4 inteiros e 5 décimos por 6, eu vou obter o mesmo número, ou seja, a mesma razão, constante de proporcionalidade. Então, por isso que eu posso afirmar que isso é uma proporção, certo? Isso se você fizer com os números que você encontrou aí, com as medições que você encontrou aí, que você fez no seu caderno. Aqui foram uma suposição, uma hipótese de medição, tá? Mas se você fizer aí com o seu caderno, você vai observar que quando você divide
né, faz essa divisão, você vai ter uma proporção, ou seja, as razões vão ser iguais, tá? Então, o que nós temos como conclusão disso? Ó? Portanto, temos que um feixe de retas paralelas, então lá nós tínhamos 3 paralelas, determina sobre 2 transversais os segmentos proporcionais. Esse é o chamado Teorema de Tales. Mas como que essa ideia surgiu? Bem, por volta do ano 600 a.C., o sábio grego Tales de Mileto fez uma viagem ao Egito. O faraó já conhecia sua fama de grande matemático. Ouvira dizer até que Tales era capaz de uma incrível façanha. Ele podia calcular a altura de uma construção, por maior que fosse, sem subir nela. Então o Tales ele já observava essa relação da proporção entre os segmentos, né, de retas paralelas cortadas por 2 transversais para medir a altura das pirâmides, por exemplo. Então aqui eu tenho uma representação aí do desenho, uma imagem, né, do desenho de uma pirâmide. E como que ele fazia para calcular a altura dessa pirâmide, sem precisar escalar essa pirâmide para poder ter essa ideia de qual seria a altura. Então Tales observou que os raios solares estavam em posição inclinada e eram paralelos. Os raios solares estavam em posição inclinada e eram paralelos. Colocando uma estaca de madeira próxima à pirâmide, ele estabeleceu a seguinte proporcionalidade. Então aqui ele colocou uma estaca de madeira e também analisou a sombra dessa estaca e a sombra da pirâmide. Então qual foi a proporcionalidade que ele observou? Que a altura da pirâmide está sobre a sombra da pirâmide e que a altura da estaca está sobre a sombra da estaca. Aqui eu tenho uma proporcionalidade, certo? Então, apenas com essa observação, ele consegue conseguia determinar a altura de pirâmides ou outras construções aí sem precisar escalar, né, essa construção. Bem, agora é a sua vez, Nas figuras seguintes, as retas A, B e C são paralelas. Vou pedir que você determine o valor do segmento X. Então, aqui na situação A, nós temos 3 retas paralelas, a reta A, B e C, cortadas por 2 transversais. Retas paralelas cortadas por transversais determinam segmentos proporcionais, ou seja, 2 está para 4, assim como 3 está para X. Montei a proporcionalidade já para você. Então, eu quero que você determine aí qual é o valor de X, né? Eu já volto com vocês para poder corrigir.
Então vamos lá, montou a sua proporção? Calculou o seu valor aí, determinou o seu valor de x? Conseguiu encontrar? Vamos observar aqui o nosso passo a passo. Eu tenho aqui que 2 está para 4, assim como 3 está para x. Ou seja, retas paralelas cortadas por duas transversais nos dá segmentos, né, proporcionais. Ou seja, o 2 está para 4, assim como o 3 está para x. Lembra lá da ideia fundamental da proporção? Né? A propriedade fundamental da proporção? Que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios? Também a gente usou o processo chamado de regra de 3. Então é isso que nós vamos utilizar. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então o que eu tenho aqui? 2 vezes x, 2x. 4 vezes 3, 12. Então 2x igual a 12. Aqui eu tenho uma equação. Mas eu não quero saber o valor de 2x, eu quero saber o valor de 1x. Então eu posso dividir ambos os lados da minha igualdade por 2. Então eu vou ter que x é igual a 6. Então essa medida aqui, ó, deste segmento é 6, ok? Agora, item B, tá? É a mesma ideia, ó. Eu tenho 3 retas paralelas, reta A, B e C, cortadas por duas transversais. Agora aqui está pedindo novamente para determinar o valor de x, mas observe que os segmentos, a medida dos segmentos são diferentes da do anterior. Então monte lá a sua proporção, utilize a propriedade fundamental aí da proporção, ou a regra de 3, e determine qual é o valor de x. Eu já volto para a gente corrigir.
lá então para nossa correção? Bem, primeiramente, montamos a proporcionalidade, né? 4 está para 12, assim como x está para 21. Está aqui montada a proporcionalidade. Vamos utilizar agora a propriedade fundamental da proporção. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Aqui, vou ter uma equação. Qual é a minha equação? 4 vezes 21 é igual a 12 vezes x, 12x. E aí, o 4 vezes 21 dá 84, 12 vezes x, né, o 12x. Se eu dividir ambos os lados por 12, eu vou obter que x é igual a 7. Então, essa medida aqui, ó, deste segmento é 7. Se eu dividir 4 por 12 e 7 por 21, eu vou ter o mesmo valor, ou seja, as razões vão ser iguais. Por isso que eu tenho uma proporção aí, ok? Então, vamos para o próximo item, item C. Eu tenho novamente retas paralelas. Observe que agora a posição está diferente, né? A gente nem sempre vai encontrar as retas paralelas na horizontal, a gente pode encontrar elas na vertical. Então, aqui eu tenho as retas, né, A, B e C, que são paralelas, cortadas por duas transversais. Então, monte aí a sua proporção e eu já volto para a gente corrigir. E aí, montou a sua proporção? Então vamos lá, ó. A proporção que eu tenho aqui, ó, x está para 4, tá aqui, assim como 9 está para 18, ok? Então, vou novamente, né, usar a propriedade fundamental da proporção, multiplicando os extremos pelos meios. Então, x vezes 18, 18x, 4 vezes 9, 36. Então, o que eu vou fazer agora? Dividir ambos os lados por 18. E o que eu vou obter? X igual a 2, né? Porque 18x divididos por 18 resulta em x. 36 divididos por 18 resulta em 2. Então, essa medida desse segmento aqui, ó, é 2. Observe que se eu divido o 9 pelo 18, o 9 é exatamente a metade do 18. E o 2 pelo 4, o 2 é exatamente a metade do 4. Ou seja, 2 divididos por 4 é a mesma coisa que 9 divididos por 18. É a mesma constante de proporcionalidade, certo? Ou seja, as razões são iguais.
Agora vamos para a próxima situação, ó, letra D. Então, observe lá. Como que eu vou colocar agora a minha proporção? Eu tenho 3 retas paralelas cortadas por 2 retas transversais. Observe a linha da transversal. 8 está para x mais 1, 12 está para 2x menos 6. Ah, professora, mas como é que você está conseguindo enxergar isso? Se eu fizesse, né, se eu transladasse, né, que o termo seria transladar, essa minha reta um pouquinho mais para cá e essa reta um pouquinho mais para cá, eu teria a mesma situação dos exercícios anteriores. A única diferença aqui é que elas se cortam, né, essas retas transversais, mas não tem problema nenhum. Eu continuo fazendo a mesma leitura do anterior. Então observe que se eu translado essa reta para a esquerda e essa para a direita, eu vou ter a separação dela, elas não vão se cortar. Então os segmentos vão continuar sendo 8 está para x mais 1, assim como 12 está para 2x menos 6. Então eu já te dei a dica aí da proporção. Monte aí a sua proporcionalidade e eu já volto para a gente corrigir.
Vamos lá então montar a nossa proporção? Bem, ó, 8 está para x mais 1, assim como 12 está para 2x menos 6. Talvez você tenha encontrado um pouquinho mais de trabalho para montar, né, essa equação. Por quê? Ó? Porque o 8 está multiplicando 2x menos 6. Cuidado! O 8 não está multiplicando só o 2x e nem somente o 6. Ele está multiplicando todo esse valor, tá? Então, e o x mais 1 está multiplicando 12. Então, tá aqui, ó. Montei a minha equação. Ah, professora, mas por que você colocou em parênteses aqui? Justamente para isso, para você não se confundir e multiplicar o 8 só pelo 2x ou o 8 só pelo 6. É a mesma coisa com o 12. Eu não vou multiplicar o 12 só pelo x ou só pelo 1, eu vou multiplicar por tudo. Então, aí a gente usa aquela chamada propriedade distributiva. A gente distribui quem está lá fora para todo mundo que está dentro do parênteses. Então, ó, o 8 vezes o 2x e o 8 vezes o 6. 12 vezes x e 12 vezes o 1, ok? Então, ó, 8 vezes 2x dá 16x. 8 vezes 6, 48. Mantive a subtração. 12 vezes x, 12x. E 12 vezes 1, 12. Mantive a soma, a adição. Bem, agora sim eu vou organizar essa equação, né? Eu vou deixar as incógnitas num lado do membro da equação e os números, né, que não tem incógnita junto ali do outro membro da equação. Então, ficou lá 12x menos 16x menos 12x. E no segundo membro ficou o 12 mais o 48, né? Porque ele era menos. Então, se eu somar ambos os lados por mais 48, vai cancelar esse daqui e vai ficar o 48 positivo do outro lado, tá? Então, agora o que me resultou? 16x menos 12x vai me dar 4x. E 12 mais 48 me resulta em 60. Se eu dividir ambos os lados por 4, porque eu não quero saber o valor de 4x e sim de x, eu vou chegar em que x é igual a 15, certo? Então, essa medida aqui, ó, cuidado, tá? Aqui do x é igual a 15. Então, esse segmento vale 16, porque é 15 mais 1. Tá? A mesma coisa aqui, ó. Esse valor é x, mas o valor do segmento é o quê? 2 vezes o 15, que dá 30, menos o 6. Que vai dar 24, ok? Agora, observe a situação abaixo, a seguir. Na figura abaixo, um garoto está em cima de um banco. Qual é a altura desse garoto que projeta uma sombra de 1,2 metros? Então, ele está projetando uma sombra, ó, de 1,2 metros, mas aqui está 120 centímetros, né? 1,2 metros, 1 metro tem 100 centímetros, né? Mais 20 centímetros, 120 centímetros. Sabendo que o banco de 30 centímetros, está aqui o banco, projeta uma sombra de 40 centímetros. Então, a pergunta é, qual é a altura desse garoto? Então, eu sei que a sombra dele projetada é de 120 centímetros. E ele está em cima de um banco que a sombra projetada é de 40. Mas a altura do banco eu tenho, que é 30. Eu não tenho essa medida aqui, que é x, né, que é a altura do garoto. Então, eu vou dar um tempinho aí para você montar a sua proporção. Lembra que esse problema é parecido com a ideia lá do Tales, né, em relação à altura das pirâmides, né? Só que, claro, aqui não é uma pirâmide, né? É uma medida mais fácil da gente calcular. Então, eu vou dar um tempinho aí para você montar a sua proporcionalidade e eu já volto para a gente corrigir.
Então vamos lá montar a nossa proporção, ó. 40 está para 120, ou seja, a sombra projetada do banco está para a sombra projetada do menino. Então 40 está para 120. Assim como a altura do banco, que é 30, está para x, né? Que é a medida aqui que eu quero descobrir, que é a medida da altura do garoto. Então 30, que é a medida real do banco, está para x, que é a medida do garoto, real do garoto. Então aqui, novamente, multiplicando os extremos pelos meios, eu tenho que 40x é igual a 3.600. Se eu dividir ambos os lados por 40, o que eu vou ter? 90 centímetros. Então, a altura do garoto em centímetros é 90 centímetros. E se eu colocar em metros, eu tenho 9 décimos aí de metros, ou 0,9 metros, certo? Bem, então o que nós aprendemos na aula de hoje? Nós aprendemos a identificar a proporcionalidade de retas paralelas cortadas por duas retas transversais. E também começamos aí a trabalhar com o Teorema de Tales e sua construção. Então a gente viu, né, qual foi a ideia, de onde que surgiu aí o Teorema de Tales, né, que foi dado ao próprio, né, filósofo e matemático Tales de Mileto. E aí aplicamos em algumas situações. Na próxima aula a gente vai continuar observando algumas situações, algumas situações do dia a dia que a gente pode observar aí o Teorema de Tales. Aguardo vocês na próxima aula, até mais!